Oi, gente! Aqui Regina Lopes, do canal Meu Cantinho de Orquídeas. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o replante dessa orquídea maravilhosa, essa Phalaenopsis thaizucuana orelha de elefante. Orelha de elefante, gente, por conta desse vegetal dela aqui, né? Esse vegetal mais alongado, né? Olha que lindo esse vegetal, gente. Então, popularmente, eles falam aí orquídea orelha de elefante. É muito linda essa thaizucuana, né, gente? É uma cor, assim, espetacular. Um labelo mais branquinho, né? Muito linda a coloração dessa orquídea. Então, eu ganhei essa orquídea aí no Dia das Mães, né? E resolvi fazer o replante dela aqui no canal com vocês, nesse vasinho de barro. Eu já deixei o meu vaso de barro de molho aí, tá, gente? Por mais ou menos 1 hora. Eu sempre gosto de deixar o meu vaso aí de molho para fazer o replante, para que possa ficar mais hidratado, né? Para essa orquídea aí receber melhor uma hidratação no nosso replante. Tá aqui a linda de maravilhosa Horizon. Olha que linda, gente. 1 mês de replante essa Horizon. Muito linda, né? Trouxe aqui também, para alegrar o nosso cenário aqui, né? A minha Las Vegas. Linda demais, né, gente? A Las Vegas. Essas duas orquídeas, gente, a Las Vegas e a Horizon, elas estão aqui com 1 mês de replante, gente. Tá linda, né? Sem ressecar o vegetal, sem desidratar o vegetal, sem ressecar as raízes, né, gente? E tá aqui, linda de maravilhosa. A Horizon, olha que encanto. Já tá abrindo aqui, né, outra haste floral com os botões aqui. Então, elas não ressentiram o replante por causa desse método aí, né, gente, mais conservador, que eu tô fazendo de replantar as minhas orquídeas aqui e finalizar o replante com os chips de coco, né, gente? Eu sempre finalizo com os chips de coco, para que elas não possam aí, né, sentir uma falta de umidade, já que o vaso de barro, ele puxa bastante a hidratação, né, da orquídea. Então, eu tenho adotado esse método aqui mais conservador de fazer os meus replantes, né? Finalizando aí com chips de coco, para que elas não possam desidratar o vegetal e nem as raízes, né, gente? Já que o vaso de barro, ele seca muito rápido aí na nossa rega, né? E ele puxa a hidratação da orquídea. Então, para não desidratar o vegetal, né? Eu tenho feito esse replante mais conservador, sem mexer muito nas raízes, tentando usar o mesmo substrato que elas vieram replantadas, né, gente? E colocando, finalizando o meu replante com chips de coco. E tem dado certo aqui no meu cultivo, gente, eu vou continuar. Então, elas estão com 1 mês de replante, a Las Vegas e a nossa belíssima Horizon. Mas hoje aqui, né, a principal aqui é a nossa thaizucuana orelha de elefante, que a gente vai replantar. Então, essa aqui foi a orquídea que eu ganhei aí de presente no Dia das Mães, né? É muito linda, né, gente? Notem que ela já veio toda perfilhada, olha, já tem uma haste de perfilhação aqui, outra haste de perfilhação aqui, gente, olha, já até soltou aqui 2 florzinhas, tá soltando mais, outra perfilhação e outra perfilhação. Então, na mesma haste, ela teve 1, 2, 3 perfilhações. É uma orquídea aí que perfilha muito, né? E é uma orquídea, gente, Phalaenopsis, que eu pesquisei aí, ela gosta mais de umidade, né? Talvez por ela ter aí esse vegetal muito alongado, esse vegetal muito grande, né? A gente sabe que a hidratação das orquídeas Phalaenopsis são nas folhas, né, gente? Elas não têm aí pseudobulbos, né? Para armazenar aí água para elas se hidratarem. Então, todas as orquídeas Phalaenopsis, elas guardam a sua hidratação no vegetal, né, gente? Nas folhas. Diferente aí das catleias, né? Dos oncídios, que guardam aí umidade, reserva nos bulbos. Então, elas precisam mais de umidade por conta do vegetal. Então, vamos lá aqui no replante, passo a passo, né? Vamos aqui tirar o totoreamento dessa haste floral, né, gente? Tirar aqui todos esses amarrilhos, né, que vieram aqui. Tutorando aqui a nossa haste para não quebrar, né? Ah, gente, e esse presente meu do Dia das Mães, que é a thaizucuana e a Phalaenopsis Oxspot Queen,
que eu já fiz o replante, tem vídeo aí no replante do canal. Tem uma playlist, tá, gente, no canal só de replante. Vocês podem ir lá acompanhar. Todas as minhas orquídeas Phalaenopsis que eu fiz o replante já tá na playlist. É só ir lá e olhar a playlist replante. Então essa orquídea aqui eu ganhei juntamente com a Ox Spot Queen, né, a outra Phalaenopsis no Dia das Mães. Eu fui lá escolher o meu presente no Carrefour do BH Shop. Então, gente, eu fiquei assim impressionada de chegar lá no Carrefour e tá lá a Taizukuana, né? Falei, nossa, é hoje que eu vou adquirir aí essa espécie dessa orquídea maravilhosa. Olha, gente, ela é muito linda, né? E bem florida, né? Já que essa haste floral aí traz um perfilhamento aí, né? Bastante na haste floral. Então, vamos fazer o replante dela aqui. O substrato que eu vou usar aqui hoje, gente, é o substrato que eu sempre tenho usado para fazer os replantes aí no meu vaso de barro, que é a pedra brita, cacos de telha ou de tijolo. Isso aqui, gente, infelizmente foi um vaso de barro meu que quebrou, né? Mas eu não vou chorar porque a gente usa aí como substrato, né? Já que ele quebrou, eu vou usar ele aqui como substrato. Então, cacos de tijolo ou cacos de telha, tenho gostado muito de usar nos replantes. O isopor também, gente, eu tenho adotado aqui nos meus replantes para fazer uma drenagem no vaso de barro, né? O isopor é muito bom. E aqui o nosso chip de coco para fazer aí a finalização do replante, né? Já que as minhas orquídeas aqui, depois que eu fiz esse replante mais conservador, sem mexer muito nas raízes, tentando manter o mesmo substrato, né, que elas vieram plantadas. Por mais que eu use um substrato mais drenado no meu fundo aqui do vaso de barro, eu tô finalizando o meu replante com chips de coco e tem dado certo, gente. Eu fiz um replante aí, os 3 primeiros replantes que eu fiz de orquídea Phalaenopsis, todas 3 desidrataram, porque eu fiz aí num substrato mais drenado, né, mais inerte, e elas sentiram, gente, elas desidrataram. Tem 5 meses de replante, agora que elas estão se desenvolvendo. Mas, gente, é uma opção que eu adotei aqui no meu cultivo, tá? Você pode aí usar o substrato da sua preferência, né, aí no seu cultivo. Eu moro numa região muito quente, gente. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. A minha região aqui é muito quente. Então, o vaso de barro, quando eu faço a minha rega, ele seca muito rápido, né, gente? Ele compete muito com a hidratação da orquídea. Então, eu resolvi aí adotar os chips de coco por cima, né? Tem gente que gosta de usar o esfagno. Eu aqui tô gostando de usar os chips de coco. Que aqui, olha, eu já deixei ele de molho por 15 minutos, ele fica bem molhadinho e traz essa leve umidade aí pro meu replante, né, pra raiz da orquídea não sentir. E os chips de coco por cima, gente, eu consigo ver que ele tá seco, né, e dá pra controlar melhor a minha rega. Então, eu tenho feito com os chips de coco e tenho gostado muito. As orquídeas não têm desidratado no replante. Tá aqui a prova, né, da nossa Phalaenopsis Horizon, nossa belíssima Las Vegas, 1 mês de replante. Estão aqui lindas, gente. Não secou nenhuma raiz, o vegetal tá muito bonito, né? Então, tem dado certo no meu cultivo. Então, se você mora em uma cidade muito quente e quer cultivar em vaso de barro, você pode adotar esse método se for da sua preferência. Finalizar aí o replante com chip de coco, né? Ou com esfagno, se for da sua preferência, né? Para trazer essa umidade aí para a orquídea, para elas não desidratarem. Então, vamos lá aqui no replante. Aqui tá a nossa orquídea, né? Eu vou tirar aqui um pouquinho. Ela tá plantada aqui, gente, só no esfagno, tá? Ó, notem pra vocês verem, ela veio replantada só no esfagno. Então, eu vou retirar aqui. Gente, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo pra pegar ali um suporte, só pra não derramar o esfagno aqui, tá? Só um minutinho que eu já... Pronto, eu já peguei lá um suplar, que eu vou colocar aqui pra não fazer uma sujeira aqui na minha mesa, né, gente? Eu não faço vídeo de replante lá na minha varanda, gente, porque lá é muito barulho. Aí, se eu não optar por editar o vídeo, fica muito barulhento. Por isso que eu faço aqui na minha copa, né? Então, aqui vamos desenvasar aqui, apertar, para estar retirando aqui a nossa orquídea Phalaenopsis Taizukuana, orelha de elefante. É muito linda essa orquídea, né?
Ó, gente, só esfagno. Notem aqui pra vocês verem. Muito esfagno aqui e a bucha de esfagno aqui, né? Então, essa aqui eu vou desenvasar, porque eu não quero esse esfagno aqui no meu replante, tá, gente? Porque eu vou colocar os chips de coco. Então, aqui eu vou tirar aqui com cuidado, tentando não mexer muito aqui nessas raízes, né? Se tivesse chips de coco aqui grudado, eu ia deixar, mas não tem não, só tem esfagno aqui, né? Deve ser que ela é replantada aí só no esfagno justamente por causa disso, né? Que ela é uma orquídea Phalaenopsis que requer mais umidade. Mas aqui tem muito esfagno, gente. Por mais que eu controle a minha rega, né, regando somente quando o meu substrato secar, aqui tá muito esfagno. Meu Deus, aqui eu acho que a planta pode ficar aqui 3, 4 meses sem rega, que ela não vai desidratar. É muito esfagno, ó. Jesus, esfagno demais, tá? Então aqui eu vou estar retirando todo o esfagno, porque eu vou usar o chip de coco, né, gente? Mas se você gosta aí por cultivar no esfagno, né? Se eu fosse replantar essa orquídea Phalaenopsis aqui, gente, num tronco de madeira, eu ia deixar esse esfagno, tá? Porque no tronco de madeira as raízes ficam livres, né? Seca mais rápido o tronco de madeira, então ela precisa aí do esfagno para reter mais umidade, né? Mas no caso aqui, que é o vaso de barro, eu não vou deixar esse esfagno aqui não, porque eu vou aí fazer a finalização do meu replante para trazer umidade aí para essa orquídea, o chip de coco. Então eu vou estar retirando aqui, não vou lavar a raiz, tá, gente? Aqui eu tento mexer o mínimo possível aqui, para essa orquídea não sentir aí tanto, né, o replante. E eu tenho o costume de replantar florida, tá, gente? Vocês vão me perguntar, mas vai replantar a orquídea Phalaenopsis florida? Vou sim, gente, porque eu não espero aí 2, 3 meses. Tem orquídea Phalaenopsis que fica 4 meses florida, né? Aqui no meu cultivo eu já tive orquídea Phalaenopsis que ficou 4 meses aí florida. Então, eu não espero, tá? Eu logo faço o replante aqui. Se eu não tiver o vaso de barro, né, gente? Que esse vaso de barro aqui na minha cidade, ele custa aí R$17, tá? Então, se eu não tiver aqui o vaso de barro para replantar, eu faço um replante alternativo no vaso plástico, né? E espero aí ter o vaso de barro para colocar ela aí no meu replante final, né? Então, vamos tirar aqui. Ó, esfagno demais, gente, olha. Dá pra plantar. Vou guardar, né, porque é um esfagno bom. Vou deixar ele secar lá, um esfagno muito bom. Vai que eu precise depois para replantar uma orquídea na madeira, né? Aí eu vou usar ele. Ele não tá com cheiro desagradável, não. Ele tá bom, então eu vou guardar ele para aproveitar. Então aqui tá o meu vasinho de barro, né? Aqui eu vou estar colocando o isopor, gente, para fazer a drenagem, né, no meu vaso de barro. E para não gastar aí tanto substrato, né? Então eu vou colocar aqui o isopor. Prontinho. Agora, dentro aqui desse isopor, gente, eu vou fazer um sanduíchezinho com chips de coco. Para as raízes da minha orquídea não ficar em contato direto com o isopor. Por quê? Porque essa orquídea estava acostumada aí com uma umidade aí, né, a mais nas raízes. Então, para ela não sentir, eu vou estar colocando um pouquinho de chips de coco aqui por cima do isopor. Então, pronto aqui. Coloquei o isopor, coloquei os chips de coco aqui, gente. Chip de coco para a raiz não ficar em contato com o isopor, né? Agora eu vou estar pegando aqui a minha orquídea, né? Vou estar colocando ela aqui. Você pode plantar a sua orquídea, gente, em pé ou deitada, tá? Da sua preferência. De forma que se você planta ela em pé, replanta ela em pé, a orquídea Phalaenopsis depois ela vai acabar deitando, porque ela procura aí a direção do sol, né? Ela procura a luminosidade do sol para fazer a fotossíntese do vegetal. Então, você pode plantar ela mais deitadinha ou mais em pé. Então aqui, vou posicionar ela. E ela já tá vindo com folhinha nova aqui, gente, olha. Já tá vindo aqui com uma folhinha nova.
Então aqui eu vou replantar ela mais deitadinha, né? Vou tentar fixar essa orquídea aqui com o caco de telha, viu, gente? Aqui no meu caso, caco de vaso, né, que quebrou aí. Vou tentar aqui prender ela para ficar bem firme aqui, né? Com o caco de vaso. No meu caso aqui foi o caco de vaso, né, gente? Vou estar apertando aqui também um pouquinho de isopor. Mas se você quiser também, você pode passar aqui um palitinho, né? Nesse buraquinho aqui para prender a sua orquídea. Eu vou tentar aqui com o isopor. Se não der certo, eu vou ir prendo ela aí com a varetinha, né? Um palitinho aí de churrasco. Mas eu vou tentar aqui com o isopor. Vou estar encaixando os isopor aqui na lateral, né? Vou ver se eu consigo. Acho que eu vou colocar mais o... Então aqui, gente, eu já tutorei ela aqui, né? Com a varetinha. Ela já ficou mais firme, ó. Coloquei a varetinha aqui pra tutorar, né? A haste floral. Agora, eu vou finalizar aqui o meu replante com os chips de coco, tá? Vou estar colocando aqui os chips de coco aqui por cima para finalizar aí o meu replante. De forma que, né, vai trazer uma leve umidade aqui para essas raízes, né? Já que essa orquídea Taizukuana, ela precisa mais de umidade, né, gente? Então, vou estar colocando aqui para ela não estar desidratando aí o vegetal, né? Não estar desidratando aí as raízes e não ressentir esse replante, né? Então, eu tenho feito aqui esse replante mais conservador, finalizando aí com chips de coco e tem dado certo, tá, gente? Eu tenho tido sucesso aqui com os meus replantes. De forma que aqui agora por cima eu controlo, né, a minha rega. Eu vejo aqui quando esses chips de coco secar, né, eu venho e faço a minha rega normalmente. Então aqui ela não vai ressentir esse replante porque eu tô finalizando aqui os chips de coco mais nas beiradas do vaso, tá, gente? Sem encostar aí muito no rizoma, né? Já que ele fica molhadinho e traz aí essa umidade aí pras raízes, pro vegetal da orquídea, né? Então, finalizando aqui o nosso replante com os chips de coco, né? Quando eu regar essa orquídea, ela não ressentir aqui tanto o replante, né? Então, tá prontinho aqui o nosso replante da nossa orquídea Taizukuana no vaso de barro, né, gente? Ó, agora eu já vou colocar ela lá no meu cantinho de orquídea, juntamente com as outras, né? O rizoma aqui ficou bem livre, né? Ela ficou muito bonita aqui nesse vasinho de barro, né, gente? Agora ela vai estar lá juntamente com as minhas outras orquídeas, né? No meu cantinho de orquídeas. Então, finalizamos aqui o replante, só recapitulando aqui com vocês. Eu fiz uma drenagem aqui nesse vaso de barro de isopor. Coloquei um pouquinho de chips de coco por cima do isopor, para as raízes dessa orquídea Phalaenopsis Taizukuana não ficar em contato só com o isopor, ficar em contato com chips de coco, porque ela é uma orquídea que requer mais umidade, né? Coloquei então os meus pedaços de caco de vaso, né? Aqui o meu vaso quebrou, então eu fiz substrato, né, gente? Não ia jogar fora. Um pouquinho de pedra brita e finalizei o replante aqui com chips de coco, para trazer uma umidade aí, né? Para essa orquídea Phalaenopsis. Então tá prontinho aqui o replante. Pessoal, se você ficou até agora aqui nesse vídeo, né? Peço que você deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, né? Para que o canal aí possa ter um crescimento, né? E alcançar aí mais pessoas que gostam do cultivo de orquídeas, né, gente? Que é muito prazeroso, né? O meu cultivo, ele é um cultivo caseiro, né? Mas que eu quero trocar experiências com vocês aqui no canal, né? Nesse mundo maravilhoso que é aí cultivar essas belíssimas orquídeas, né, gente?
é muito prazeroso, né? É muito bom. E quando a gente obtém aí um sucesso, né, no nosso cultivo, é maravilhoso, né, gente? Então tá aqui replantada a nossa orquídea Phalaenopsis thaizucuana, orelha de elefante, né, gente? No vaso de barro. Ficou bonita demais, né? Então aqui despedindo de vocês a minha linda de maravilhosa Horizon, que tá aqui, né? Trazendo toda essa beleza aqui pro nosso cenário. Com a haste floral aqui, gente, olha que linda. Já soltando aqui, né, uma nova haste floral. A minha Phalaenopsis aqui, maravilhosa, Las Vegas. Linda demais, né, gente? E aqui, a nossa atriz principal, né, a Thaizucuana, orelha de elefante. É maravilhosa essa planta, né, gente? Eu tava muito aí querendo adquirir esse exemplar dessa orquídea maravilhosa. É muito linda essa Thaizucuana, né? É maravilhosa. Então, gente, um forte abraço, tá? Fiquem todos com Deus e aí até o próximo vídeo. Linda demais, né? Eu não canso de admirar essa beleza dessa Thaizucuana, orelha de elefante. Um abraço, viu, gente? Fiquem com Deus.